Boa noite, família. A paz e a graça sejam convosco. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos hoje aqui para compartilhar e cumprir um propósito eterno. Propósito esse que é de esclarecer aquilo que está em oculto. Vamos começar a ver algumas coisas, amém? Então nós vamos orar para darmos início a mais um vídeo no canal. Louvado seja Deus por esse privilégio, amém? Peço que você feche seus olhos, curve a cabeça. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos reunidos. Na Tua presença nós queremos entrar agora e aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Pai, que a partir desse momento o exército inimigo seja cego e surdo. Que as palavras que nós viemos a liberar nesse vídeo possam vivificar, possam libertar, possam sarar e curar. Uma palavra, Senhor, profética, uma palavra de autoridade, uma palavra que tem peso no mundo espiritual, Senhor. Desde já nós liberamos, Senhor, o peso da Tua glória, Senhor. A glória manifesta de Deus é a presença dEle. Presença essa que é o Espírito dEle. Espírito esse dEle, o Espírito que está aí com você agora, chamado Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Que as algemas, que as prisões sejam abertas, sejam rompidas, que todo o jugo seja desfeito. Nós liberamos a unção sobre a vida dessas pessoas que irão ouvir, irão ver esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, que haja a libertação, que haja cura, em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Pense numa luta, família, para estar hoje aqui compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Hoje nós vamos falar de alguns espíritos. Como assim? Algumas doenças que nós estamos dando nome, que na verdade não são apenas doenças, são demônios disfarçados. E esses demônios hoje eles vão ser expostos à luz. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês partindo de um texto que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 34. Lucas, capítulo 10, versículo 34. Ele diz assim: Jesus... Desculpa, pessoal. É Lucas, capítulo 10, versículo 38, tá? Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava preocupada com os muitos afazeres, mas foi a Jesus e disse: Não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Ninguém tomará isso dela. Amém? Partindo desse texto, nós vamos falar hoje de 3 espíritos em específicos. Quais são? O primeiro, o espírito de ansiedade. Segundo, o espírito de depressão. E o terceiro, o espírito de morte. Amém? Por quê? Porque cada espírito desse chama o outro. Então nós vamos partir desse texto que está em Lucas capítulo 10, versículo 38, onde uma mulher que estava trabalhando demais, estava fazendo serviços demais, estava inquieta demais, começa a querer mostrar para Deus aquilo que ele tinha que fazer.
ela estava tentando corrigir o próprio Jesus, porque a sua irmã, que aos olhos dela não estava fazendo nada, estava apenas aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava. Na visão daquela mulher, Maria estava errada, porque Maria tinha que trabalhar para ajudar a servir o mestre. Porém, quando Jesus está na casa, a melhor coisa a fazer é estar aos pés dele. Amém? Então, às vezes nós fazemos muitas coisas para Deus, em nome de Deus, e acabamos nos preocupando, nos fadigando, e essa preocupação, ela traz uma ansiedade, uma inquietação dentro do nosso ser. Por quê? O que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. São excesso de pensamentos que saem do controle daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então eu me preocupo demais com aquilo que ainda nem aconteceu e muitas das vezes nem vai acontecer. E esse espírito de ansiedade, que às vezes nós chamamos de doença, pode ser uma doença? Pode, mas a influência dele é uma influência maligna, é uma influência diabólica, que esse espírito de ansiedade, ele chama um outro espírito. Qual é? O espírito de depressão. Então nós vamos sair de Lucas capítulo 10, versículo 38, e nós vamos lá para 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, o versículo de número 1 ao 4. Eu vou ler para vocês e nós vamos compreender mais sobre esse espírito chamado depressão. Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias havia feito, incluído o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezebel enviou uma mensagem a Elias. Prestem atenção. Jezebel enviou uma mensagem a Elias. Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, esta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Amém? Então, nós vamos fundamentar aquilo que nós estamos falando nas Escrituras. Por quê? Quando a ansiedade, ela excede aquilo que é normal, porque todos nós temos um nível de ansiedade. Isso é normal do ser humano. Agora, quando isso excede o nível e nós começamos a ter um descontrole ao ponto de querer fazer muitas coisas e no final não fazermos nada, entra legalidade para um outro espírito chamado depressão. E esse espírito de depressão, ele vem acompanhado de um medo, de um pavor. Aqui o profeta Elias, alguns versículos antes, ele ora a Deus e cai fogo do céu. Então ele traz a manifestação do poder de Deus. E logo após aquele ato inacreditável ter acontecido, ele mata vários profetas de Baal e o povo de Israel se volta ao Senhor. Porém, o rei Acabe, ele vai à sua esposa Jezebel e comunica aquilo que Elias tinha feito. E Jezebel, sendo influenciada por um espírito das trevas que pressionava. O que é depressão? É uma pressão. Uma pressão, por exemplo, isso aqui é uma laje. A depressão é aquilo que vai fazer a laje ceder. É uma pressão externa que faz aquilo que é interno ceder. Então, é uma pressão que faz algo ceder. E pela palavra lançada de uma mulher influenciada pelo um espírito, porque Jezabel,
Hoje nós podemos discernir espiritualmente que é um espírito que quer calar a voz profética, quer calar os filhos de Deus. Então esse espírito que pressiona, que te aprisionava, que te deixava calado, ele quer te matar. Como assim? Porque aqui Elias disse assim: Senhor, para mim já basta. Eu peço para morrer. Por quê? Porque a primeira coisa que o espírito de depressão faz, ele nos isola. Ele nos deixa vulnerável. Então Elias, por uma palavra que Jezabel lançou, ela tinha o ameaçado, ele pega e se retira com medo de perder a sua vida. E ele vai para o deserto, ele se isola. E nesse isolamento vem o quê? Vem o medo de perder a sua vida. E logo com o sentimento de medo, ele quer acabar com aquilo, como pedindo para morrer. Então percebe-se que um espírito vai chamando o outro. Por que eu estou falando disso hoje com vocês? Porque é perceptível que hoje na humanidade há uma ansiedade descontrolada e uma depressão generalizada muito grande. Nesse exato momento, tem pessoas dentro dos seus quartos se matando. Por quê? Porque estão depressivas, estão ansiosas, estão com medos. E essas doenças que nós damos nome no mundo natural, nada mais são do que espíritos demoníacos no mundo espiritual. Então como eu posso fazer para me ser liberto disso? Aí nós chegamos no ponto. Por quê? Porque diante desses espíritos das trevas, existe um espírito que é sobre todos eles. E esse espírito se chama Espírito Santo, amém? Então hoje eu quero compartilhar com você aquilo que me libertou desses espíritos. Porque eu também já fui depressivo, fui ansioso, tentei algumas vezes o suicídio, sim, mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia da minha vida para que hoje eu pudesse estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor fez na minha vida e está fazendo agora através da minha vida. Porque eu tenho certeza que pessoas vão ver esse vídeo, vão ouvir esse vídeo e vão ser libertas. Por quê? Porque graças a Deus, hoje eu posso falar diante desses espíritos de depressão, de ansiedade, o espírito de morte. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para proclamar o evangelho do Senhor e anunciar que esse ano é o ano aceitável do Senhor. Então, agora esclarecendo que cada espírito chama outro espírito, por isso que às vezes a vida se torna um inferno, nós não temos prazer em fazer nada, porque nós estamos escravizados, estamos amanietados, estamos presos. E o preso, ele não tem liberdade para fazer o que quer. Um escravo não pode decidir o que ele vai e o que não vai fazer. E essa luta, ela é tão real como vocês estão me vendo agora. Porém, nós não vemos com esses olhos naturais. Então, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Nós falamos do espírito de ansiedade, o espírito de depressão, o espírito de morte. Esses espíritos que nos aprisionava antes, agora vão ter que dar lugar ao Espírito Santo, amém? E para nós encerrarmos, nós vamos para João 8:32. É uma passagem muito conhecida, porém pouco vivida. Por quê? Diz assim, João capítulo 8, versículo 32. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a verdade é uma pessoa chamada Jesus. E quando aqui ele fala conhecerão a
A palavra conhecerão, a origem dessa palavra, da onde ela vem, significa, sabe o quê? Relacionamento íntimo. Conhecer não significa apenas eu saber quem é, eu ter vamos se dizer, um ensinamento sobre. Não. Conhecer, a origem da palavra conhecer significa relacionamento íntimo. Nós vamos ver em Gênesis, bem na origem, que diz assim: Adão conheceu a Eva, os dois. Conhecimento, relacionamento, intimidade. E nasceu Caim. Então, o ato de conhecer fala-se de relacionamento. Então, quando Jesus fala aqui, quando João fala que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, quer dizer que nós temos que ter um relacionamento de intimidade com Jesus para que Jesus nos liberte disso. Por quê? Porque Ele é poderoso o suficiente para libertar você como libertou eu. Amém? Então é esse processo de conhecimento. Conhecimento significa relacionamento. Relacionamento íntimo. Como assim, Vitor? Um homem e uma mulher, quando eles têm relacionamento íntimo, o ato sexual de relacionamento íntimo, gera-se vida. O bebê, uma criança, amém? Então, quando eu me relaciono com Jesus em intimidade, Ele gera a vida dele em mim. E essa vida dele em mim tem o poder de gerar vida em qualquer outra pessoa. Amém? Então eu quero finalizar agradecendo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de poder compartilhar isso com vocês. Já tem uns dias que nós não colocávamos os vídeos, porque nós estávamos nos preparando para compartilhar isso. Isso é um assunto muito sério. É um assunto muito sério porque a depressão, a ansiedade e a morte estão batendo na porta. E se nós abrirmos a porta, vai entrar e vai, ó. Mas graças a Deus, também o Senhor bate a porta. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e lá eu farei morada. Amém? Então permita que o Senhor entre na sua vida. Permita que Jesus te liberte, assim como Ele me libertou. Ele quer sarar tuas feridas. Ele quer te restaurar no plano original que Ele te criou para ser. O quê? A imagem e semelhança dEle. Jesus é o modelo perfeito de um filho de Deus na terra. Amém? Então nós vamos orar para que todo o espírito de depressão, que todo o espírito de ansiedade, todo o anjo da morte seja repreendido da tua vida, seja expulso da tua casa. Nós não aceitamos mais essa opressão, esses demônios nas nossas mentes, fazendo esse inferno. Sabe o que significa a palavra demônios? A origem da palavra demônio significa tormento de mente. Os pensamentos, as emoções todas desorganizadas, tudo isso nada mais é do que a influência de demônios. Então eu quero, com a permissão de você, orar pela sua vida. Mas por quê? Porque o Senhor me deu autoridade para fazer isso, irmão, irmã. Por isso, e essa autoridade dada pelo Senhor, eu quero hoje exercer sobre a sua vida. Porque eu também já fui preso, já fui depressivo, já fui ansioso. E graças a Deus, Jesus me libertou. Amém? Então, se você permitir, eu peço que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Por que curvar a cabeça? Reconhecimento e honrando e venerando a presença do Espírito Santo, que está aí agora nesse momento. Amém? Então nós vamos orar e todo o espírito de ansiedade, todo o espírito de depressão, ele vai sair agora. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar.
Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e está fazendo através da minha vida agora. Senhor, e ao levantar as minhas mãos, eu declaro, Senhor, liberdade aos cativos. Eu proclamo, Senhor, a tua palavra. Agora eu falo diretamente no mundo espiritual. Eu falo com o espírito de ansiedade, com o espírito de depressão e com o anjo da morte. Em nome de Jesus, que vocês sejam amarrados. Sejam amarrados. E eu dou uma ordem a vocês. Isso não é um pedido, é uma ordem. Saiam dessas casas. Saiam da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus eu te repreendo, demônios, e voltem para o abismo e lá permaneçam. Em nome de Jesus. Pai, que haja uma restauração no sistema imunológico, no sistema, Senhor, que foi degradado por esses espíritos, doenças que estavam, Pai, se propagando no corpo, na mente, na alma dessas pessoas. Que haja uma restauração celular, Senhor. Que haja, Senhor, no sistema imunológico, uma restauração dada pelo Teu Espírito, que haja cura. Eu declaro cura sobre essas vidas, Senhor. Eu declaro cura sobre essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós ligamos na terra e será ligado no céu. Para a glória de Deus Pai, em nome de Deus Filho, e que possamos permanecer na comunhão do Teu Espírito Santo. Amém, amém e amém. Muito obrigado, família, e até o próximo vídeo.